Muito bem-vindos ao comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho desta semana, sexta-feira, 8 de novembro. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Bruno de Carvalho para mais um comentário com assinatura na Rádio Estádio. Boa tarde, Remo, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Então, vamos começar mais um programa que espero que seja novamente do agrado de todas as pessoas que nos estão a ouvir. Muito bem, Bruno, bem-vindo mais uma vez, e este é um programa especial porque vai ser quase inteiramente dedicado também à interação que o Bruno quer ter com os nossos ouvintes, dizer que têm sido muitas as mensagens que têm chegado à conta de e-mail brunodecarvalho@radioestadio.pt. Vou repetir, brunodecarvalho@radioestadio.pt, que o Bruno já aqui várias vezes em antena deixou claro que quer que seja também uma plataforma de interação onde pode colocar dúvidas, colocar perguntas, temas que gostava de ver desenvolvidos, denúncias, também promover a atividade de associações locais. Esta semana temos uma série de perguntas que chegam de todo o mundo a esta conta de e-mail, também às contas da Rádio Estádio. E Bruno, vamos começar com uma que nos chega dos Estados Unidos, de Boston neste caso, de Luís Teves, que é uma pergunta, no fundo, a sua opinião sobre o porquê de o Sporting Clube Portugal não ter recorrido no caso Etopeira e o porquê de quase todos, se não todos, os comentadores afetos ao Sport Lisboa e Benfica, nos vários espaços televisivos e não só, de defenderem a atual direção de Frederico Varandas. Esta é uma questão também, a dos comentadores, que foi colocada pelo nosso ouvinte Jorge Menezes. Bem, em primeiro lugar, agradecer, em nome da Rádio Estádio e em meu nome, a todos os nossos ouvintes. Como disseste bem, são um pouco por todo o mundo, e isso é importante, perceber que as pessoas gostam de estar informadas e que para isso utilizam a Rádio Estádio e este espaço de comentário de assinatura para assim o fazerem. Um abraço para o Luís Teves e dizer que vou responder pormenorizadamente mais à frente no programa, quando falarmos sobre Rui Pinto, porque uma das consequências que podemos retirar do caso Rui Pinto é o caso Etopeira, e por isso eu guardava esta resposta para quando tivesse a explicar aquilo que são os dados que tenho e as minhas opiniões sobre o caso Etopeira. Muito bem, vamos então guardar para esse espaço mais à frente. Como o Bruno disse, vamos falar de Rui Pinto de forma bastante mais abrangente, que é obviamente um tema que se impõe também. Recordo, pode contactar o Bruno de Carvalho através de brunodecarvalho@radioestadio.pt. Pode ouvir-nos todas as semanas em 89.0 no Grande Porto, 96.2 na Grande Lisboa e depois em podcast no nosso site radioestadio.pt ou através da nossa página no YouTube. Todas as formas de estarmos próximos de si. Ora, chega agora uma pergunta do sul de França, no caso de Francisco Salgado, também ouvinte habitual do comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho, que pergunta: não seria um bom pretexto para os clubes que as tais claques legalizadas deixarem de o ser? Seria ou não vantajoso para os clubes que se prezam por respeitar a lei? Digo isto dado a que o nosso governo tem conhecimento da situação e apenas ignora. Esta é a pergunta de Francisco Salgado de França. Bem, deixar também aqui um grande abraço ao Francisco Salgado. Fizemos aqui um programa em que abordámos este tema das claques, o seu enquadramento legal e das minhas dúvidas quanto do que é que seria os novos passos do governo. Fazendo aqui uma súmula, sem dúvida nenhuma que os clubes que se prezam em cumprir esta lei têm aqui uma oportunidade para ver por parte do governo qual é o caminho que querem levar. Já expliquei, esta é uma lei que é muito importante no combate à violência no desporto, é uma lei que é muito importante na sinalização e naquilo que é o controle que as autoridades fazem dos membros dos GOAs, legalizados, como é lógico, só podem fazer sobre esses, e é algo que tem sido muito vantajoso para as autoridades o poderem fazer através daquilo que é mandatório na lei, que é a entrega dos ficheiros atualizados dos membros dos GOA. Tenho esta dúvida, continuo com esta dúvida, não sei como é que o governo
irá caminhar. A minha opinião é que o Governo devia caminhar para melhorar aquilo que é a lei e introduzir fatores dentro da lei adaptados àquilo que é a realidade. Eu dei alguns exemplos. Um dos exemplos que dei foi a necessidade de tornar mais célere o processo em que os próprios clubes podem tomar a decisão de deixar entrar ou não no recinto pessoas que estejam identificadas pelo próprio clube como pessoas que não cumprem os regulamentos, que não cumprem a lei e com isso prejudicam o espetáculo e o próprio clube. Expliquei aqui que é um processo muito moroso, que pode demorar anos, porque os clubes têm que ter imagens, das imagens têm que ir para o tribunal, do tribunal o juiz tem que decidir pelo afastamento e a partir daí é que o clube pode fazer alguma coisa. Portanto, na minha opinião, o Governo devia caminhar no sentido de ser obrigatório para todos esta legalização. Tem aqui um problema em mãos e não sei, temo um bocado daquilo que vai ser a decisão de futuro. Sabemos perfeitamente que o Benfica é um clube que não quer que as suas claques sejam legalizadas. Aliás, o presidente do Benfica nem sabia, não é, que haviam claques no seu clube e que por isso eu não tenho dúvida nenhuma que há aqui um problema que o Governo tem que resolver. Espero que prossiga no seu caminho da legalização e prossiga no seu caminho de dar cada vez mais ferramentas para que as autoridades e os próprios clubes possam tomar algumas decisões que iriam facilitar em muito aquilo que é a lei e o enquadramento dos goas e da violência no desporto. Bruno, o próximo ouvinte que o contactou através de brunocarvalho@radioestadio.pt foi José Costa Jorge. Já estivemos nos Estados Unidos, em Bossa, no sul de França, e agora New South Wales, na Austrália, que o contactou, e o Bruno quer lhe deixar também um abraço. Não, mandar um abraço foi um e-mail que não foi propriamente com pergunta, mas é agradável nós olharmos e percebemos que realmente de todos os pontos do mundo temos ouvintes dedicados e que se preocupam com os fenómenos do desporto e que gostam de estar bem informados. Portanto, um fortíssimo abraço ao José Costa Jorge. Muito bem, agora vamos para um ouvinte que não disse de onde escrevia, mas que se chama António Carlos Pereira, que lhe mandou um e-mail com o seguinte: numa entrevista sua no ano de 2016 a um órgão de comunicação social escrita, referia: os campeonatos não se jogam apenas nas 4 linhas, e não tenho problemas em dizê-lo novamente. Acho que o futebol tem 4 componentes importantes: 25% o treinador, 25% o plantel, 25% a comunicação social, 25% tudo aquilo que envolve a arbitragem, Conselho de Justiça, de disciplina. A questão do António Carlos Pereira, depois desta introdução, é: passados estes anos, foi em 2016 esta entrevista, mantém essa convicção relativamente às conquistas dos campeonatos, onde apenas 50% do campeonato é dentro das 4 linhas, ou faria uma revisão a essas percentagens, nomeadamente ao poder da comunicação social, ou colocaria outras variáveis na equação? Bem, essa pergunta é uma pergunta interessante. Eu aquilo que quis alertar com isto foi que realmente, na minha opinião, o futebol joga-se muito mais do que dentro das 4 linhas. Eu continuaria a dar 50% ao jogo dentro das 4 linhas, acrescentaria e faria uma divisão, acrescentando os poderes da sociedade, nomeadamente o poder judicial e o poder político. Acrescentaria, depois de tudo aquilo que temos vindo a falar, tudo aquilo que temos vindo a tornar público, eu acho que acrescentaria também esses 2 poderes e faria a divisão dos restantes 50%, então pela comunicação social, por tudo aquilo que envolve a arbitragem, o Conselho de Justiça e o Conselho de Disciplina, acrescentaria claramente e sem nenhum pudor, acrescentaria o poder judicial e o poder político. Cada vez que vamos observando melhor o fenómeno desportivo, nos apercebemos de que muito do jogo, infelizmente, não se joga dentro das 4 linhas.
Muito bem, vamos avançar, dizer aos nossos ouvintes que mais à frente vamos abordar com alguma profundidade o caso Rui Pinto, com Bruno Carvalho no seu comentário com assinatura de hoje. Nesta altura estamos também a dar o nosso tempo para responder às muitas solicitações dos nossos ouvintes. Selecionamos aqui alguns dos e-mails que chegaram ao brunodecarvalho@radioestadio.pt e também a outras contas da Rádio Estádio, mas com e-mails dirigidos a Bruno de Carvalho. Vamos passar agora para o Luís Rodrigues de Mafra, que perguntou o que é que Bruno de Carvalho acha do regresso da equipa B, tendo em conta que a equipa B terminou as suas, deixou de existir durante a sua direção, mas mais pelo facto desta direção entender, e até o próprio treinador Jorge Silas, que foi um erro histórico ter terminado com a equipa B. Bem, mais uma vez agradecer, mandar um fortíssimo abraço a todas estas pessoas que nos têm contactado e dizer o seguinte: eu acho que, sendo muito claro, muito direto e muito frontal, acho que é uma belíssima forma de pagar o favor a Pedro Proença pelo facto do posicionamento que ele teve quando foi o caso de Alcochete. Não tenho dúvida nenhuma que os favores são feitos para ter contrapartidas e para serem pagos. Acho que é uma excelente contrapartida que o Sporting de Frederico Varandas faz a Pedro Proença, exatamente por esse jeito que foi dado na altura do ataque de Alcochete e de facto não ter havido, ao contrário de, por exemplo, Pedro Proença tem feito inúmeras vezes no caso dos vouchers, no caso dos e-mails com o Benfica, que quer de forma não pública, quer de forma pública, deu sempre o seu apoio ao Benfica. A verdade é que Pedro Proença, pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, decidiu, nesse caso, fazer diferente e não apoiar e não dar o seu apoio nem de forma velada, nem de forma pública, à então direção que eu presidia e ao Sporting Clube de Portugal. No que toca a respeito à parte desportiva e financeira, acho um verdadeiro disparate. Percebi os problemas que a equipa B tinham, quer a nível financeiro, porque incrementavam bastante os custos no clube, incrementavam também o número de atletas, tornava-se um número de atletas extremamente excessivo anualmente. Com a equipa B poderia haver uma necessidade de vender, de emprestar, de ceder cerca de 50 jogadores por ano, e todos os anos, porque realmente chegava a um ponto, se não fosse para subir à equipa principal, e a maioria não era para subir à equipa principal, tinha que se resolver, até pela vicissitude da idade. Fui eu, pessoalmente, que dei a ideia, numa reunião na Federação Portuguesa de Futebol, de fazer o Sub-23. O Sporting e eu ficámos bastante contentes quando, afinal, se foi verificado que tinha toda a razão, que era a melhor forma de se organizar o campeonato, era através do Sub-23. Os Sub-23 foram uma realidade, o Sporting imediatamente abraçou esse novo projeto, abandonou a equipa B porque não faz nenhum sentido, para mim, essa duplicação. O Sub-23 tem sido um projeto que se tem verificado vantajoso, quer a nível financeiro, quer a nível desportivo, e acho que o Sporting deve olhar, como todos os clubes, devem olhar para aquilo que é a sua atividade, não promovendo coisas para pagamento de favores, mas sim aquilo que faz sentido. Para mim não faz sentido absolutamente nenhum o Sub-23 e a equipa B coexistirem. Acho que o Sporting não tem essas verbas todas para ter estas duas equipas. O Sporting tem condicionantes naquilo que são os seus meios, sobretudo a nível de relevados, mas também a nível de equipamentos, como por exemplo os balneários, a lotação
que permite o ginásio, e para quem está sempre tão preocupado com a academia, penso que é algo que não se coaduna com aquilo que o Sporting tem, não se coaduna com um projeto pensado e refletido em termos de benefícios dos nossos jovens da formação, e creio que não tem absolutamente vantagem nenhuma para o Sporting Clube Portugal a regressar. As pessoas estão lá, são para tomar decisões, tomada a decisão, a única coisa que todos esperamos com certeza absoluta é que seja um sucesso. Pessoalmente não me agrada a solução de voltar, não vejo nenhuma vantagem. Muito bem, agradecendo mais uma vez aos ouvintes que enviaram estes e-mails, no caso o Luís Rodrigues de Mafra, que questionou então Bruno de Carvalho sobre esta questão da equipa B, pode fazê-lo também, brunodecarvalho@radioestadio.pt. Obviamente muitas das perguntas serão selecionadas para futuros comentários com a assinatura de Bruno Carvalho, nesta interação que também queremos manter com os nossos ouvintes, e foram muitos no que diz respeito à próxima pergunta. Eu selecionei apenas aqui alguns nomes, tendo em conta que foram bastantes a perguntar mais ou menos a mesma coisa. Falo aqui de Paulo Martins da Maia, José Costa Matos da Figueira da Foz, André Rocha de Lisboa, Carlos Pinto também de Lisboa, com mais ou menos a mesma pergunta. No fundo, saber, Bruno Carvalho, a sua opinião sobre esta invasão ao quartel dos bombeiros em Borba, que terminou com feridos também, e dizem aqui estes ouvintes, e sobre a diferença de tratamento em relação, por exemplo, ao que aconteceu em Alcochete. Bem, a minha opinião é que realmente, enquanto cidadão, e depois de ter visto o espetáculo dado pela Procuradora Cândida Vilar, já para não falar nas intervenções públicas dos dirigentes máximos do nosso país, extremamente desiludido, primeiro, pela opinião que estas pessoas devem ter dos bombeiros, porque quando aos gritos Cândida Vilar se referia aos jogadores do Sporting como representantes da nação por estarem nas seleções nacionais, eu sinceramente, enquanto cidadão, só tenho que agradecer todos os dias o facto de haver bombeiros e de tantos deles darem a vida para nos protegerem a todos nós, a toda a hora, em todo o lugar. E não se pense que é apenas nos verões, porque é durante todo o ano que estes homens e mulheres têm um trabalho absolutamente inacreditável naquilo que é a defesa da nossa sociedade, do nosso estilo de vida. Por isso, em primeiro lugar, uma nota para os bombeiros, dizendo que tenho bastante orgulho nos bombeiros portugueses e que os considero dos melhores representantes daquilo que a nossa sociedade tem de bom e tem de espírito, exatamente de sociedade, de solidariedade, de apoio e de desenvolvimento. Fiquei chocado com a intervenção do Ministro da Administração Interna quando tentou desvalorizar aquilo que aconteceu, e fiquei chocado ou não com a falta de intervenção e de apoio público que foi dado a este caso. Um caso que estamos a falar de dezenas de pessoas que entraram num quartel de bombeiros e que realmente deixaram, como o Hermo disseste e muito bem, muitos destes bravos homens e mulheres feridos depois deste ataque. Uma nota que eu também não posso deixar de dar foi, porque não o vi, é uma pessoa tão lesta, ou sempre foi uma pessoa tão lesta em aparecer em tudo o que diz respeito aos bombeiros. Estou a falar de Jaime Marta Soares. Não vi, se calhar passou-me, mas não vi qualquer intervenção. Se fez alguma intervenção, não foi com certeza absoluta, como é seu hábito, porque normalmente as intervenções de Jaime Marta Soares implicam estar às 9 da manhã na RTP, às 10 da manhã na TVI, às 11 da manhã na SIC, às 12 da manhã na Rádio Estádio, portanto, é uma pessoa que gosta de aparecer, e tenho pena que efetivamente tenha aparecido tão mal no caso de Alcochete,
tenha aparecido de forma tão vil no caso de Alcochete, de forma tão baixa no caso de Alcochete, e que não se tenha preocupado em defender claramente quem foi alvo de um ataque bárbaro, de um ataque que devia ser alvo de repúdio por parte de todas as entidades e que devia ser alvo de uma defesa acérrima do presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, e que esta indignação que eu demonstro aqui perante esta questão devia ter sido uma indignação pública que Jaime Marta Soares devia ter feito pela forma como este caso está a ser levado. Ainda por cima, volto a dizer, Jaime Marta Soares, que viveu tão de perto o caso de Alcochete, que de certeza absoluta que vê as diferenças, mas se calhar Jaime Marta Soares, quando fez aquilo que fez no caso de Alcochete, impossibilitou, neste caso, de defender aqueles que ele, em princípio, deveria representar. Não defendeu na altura o Sporting, nem aqueles que devia representar, os seus associados e os órgãos sociais, e desta vez também não defende aqueles que devia representar, que são os bombeiros. Perceba a questão, uma diferença perfeitamente inexplicada. Os bombeiros tinham merecido outro género de apoio, outro género de intervenções. As pessoas guardaram-no para o espaço mediático do futebol e se calhar perderam a vontade de se referir a este caso como um caso que realmente envergonha a sociedade portuguesa, porque é um ato vil, bárbaro, deixou mazelas, e a mazela principal que este caso está a deixar é, de certeza absoluta, a falta de apoio público que estes homens e mulheres sentiram e a diferença de tratamento perante casos como foi o sucedido em Alcochete. Muito bem, estamos no comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho desta sexta-feira, 8 de novembro. Se nos está a ouvir em direto, está a ouvir-nos em 89.0 no Grande Porto ou 96.2 na Grande Lisboa, ou através da nossa emissão online radioestadio.pt para todo o mundo. E hoje já trouxemos até si perguntas de ouvintes dos Estados Unidos, em França e vários pontos do país, e até da Austrália também, e por isso participe também, envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua denúncia para brunodecarvalho@radioestadio.pt. Foi o que fizeram, por exemplo, Manuel Gomes, Carla Santos e Miguel Ribeiro, os três de Lisboa, que também com textos diferentes, mas a mesma pergunta. Porque não respondeu a Bruno de Carvalho a Dias da Cunha quando ele lhe chamou bronco? Vou apenas recordar o que é que disse Dias da Cunha sobre a contestação. O último presidente campeão, o texto que estou a ler, lançou farpas aos apoiantes de Bruno de Carvalho, que acabou insultado. As pessoas cegam, ou então, estou a citar Dias da Cunha, pretendem cegar para arranjar condições para chegarem ao poder. Depois há aqueles que aproveitam a contestação das claques porque ainda pensam no regresso do bronco. Isso é muito mau para o Sporting. Isto disse Dias da Cunha, referindo-se a si. Bruno de Carvalho, perguntam estes ouvintes porque não disse nada a propósito disto. Eu quero agradecer também a estes ouvintes esta questão. Eu tenho uma máxima, que é uma máxima pública, que eu acho que todas as pessoas a têm, e é aquela velha máxima que diz que não se deve responder a um idiota, porque realmente o idiota vai-nos ganhar a nível de experiência e de sabedoria e vai-nos arrastar com ele. Por isso, acho que não tenho nada a dizer sobre este caso, a não ser isto. Gostava de acrescentar o seguinte. Houve algumas perguntas que versavam por parte de nossos ouvintes as auditorias, exatamente pelo facto de pessoas como Roquete, Dias da Cunha, o próprio Soares Franco terem estado e estarem tão ativos neste momento a aparecer na comunicação social, e as pessoas gostavam que eu falasse dessas auditorias. Eu quero relembrar uma coisa às pessoas. Em primeiro lugar, as auditorias foram feitas e foram colocadas no estádio para consulta dos associados. Para meu espanto, ou mais uma vez não,
só houve um associado que consultou estas auditorias. Um único associado, seu nome Fernando Carvalho, conhecido no universo sportinguista como Chirol. E isto realmente reflete a pouca vontade que os associados tiveram em saber destas auditorias. Não sou eu que vou aproveitar o meu espaço para comentar o futebol português, que vou estar a falar das auditorias. Os associados, se quiserem, as auditorias estão feitas e os associados podem tomar conhecimento das mesmas, bastante para isso pedir, exigir aos atuais órgãos sociais que lhes deem conhecimento, nem que seja por visita ao Estado. Por isso, tenho que dizer que no meio de uma família tão grande, no meio de quase 170 mil associados, fiquei extremamente esclarecido com o facto de apenas um associado ter ido consultar. Por isso, as pessoas não podem estar à espera que sejamos sempre outros a fazer aquilo que as pessoas, se tiverem interesse, devam fazer. Por isso, aconselho a irem ver as auditorias e tirarem elas próprias, sempre disse isso, as suas ilações e as suas conclusões. Gostava, sobre este tema, só de introduzir uma coisa muito rapidamente. Eu, no outro dia, estava a ver um programa, e não tenho problema de dizer onde é que estava a ver na Bola TV, um programa de Bruno Ferreira, um programa que eu até considero um programa engraçado, tocam problemas e assuntos complexos, com profundidade, e eles abordam de uma forma divertida. E muitas vezes na nossa vida é isso que temos que fazer, temos que conseguir abordar consoante aquilo que são as nossas capacidades. Eles abordam-no de uma forma divertida e com isso conseguem falar de alguns temas e conseguem ser interessantes. Neste programa, contudo, Luís Filipe Borges, que está lá enquanto associado do Benfica, demonstrou a sua muito preocupação com o possível regresso de Bruno Carvalho. E uma preocupação, e fez um pedido neste programa. Fez um pedido que era que o Sporting Clube de Portugal devia divulgar o mais depressa possível o resultado da auditoria que fizeram ao mandato de Bruno Carvalho. Deu a entender, com este comentário, que o repetiu, deu a entender que esse resultado da auditoria seria, de uma vez por todas, a impossibilidade de um cidadão, seu nome Bruno Carvalho, de aparecer no Sporting. Tamanhas eram e tão hediondas eram as coisas que tinham feito. Pois, o que eu gostava de dizer ao Luís Filipe Borges e a todos aqueles que nos estão a ouvir é o seguinte: a auditoria foi feita. E a auditoria deu zero, como tinha que dar, zero. Aliás, Zanha, numa entrevista que deu, e as pessoas quando vão comentar as coisas e passam de ser engraçados para não ter graça nenhuma, porque falam das coisas sem o saber, Zanha veio a dizer que não foi encontrado absolutamente nada, que não havia nenhum assunto que tivessem descoberto e, portanto, financeiramente estava tudo excelente a nível daquilo que era o relatório de contas e que era conhecido. Portanto, não vamos, cada um no seu nicho, tentar criar mais histórias, porque Luís Filipe Borges é um adepto do Benfica e tem um nome curioso, que é Luís Filipe. Se calhar, ele tinha que se preocupar com outro Luís Filipe, que era o Luís Filipe Vieira. Aliás, vamos falar daqui a bocado, quando abordarmos o caso do Rui Pinto. E aí, se calhar, seria bom para o clube que ele apoia uma série de auditorias. Se calhar, ele não falaria daquilo que não sabe e poderia falar daquilo que mais lhe agrada, que é do seu clube e do seu presidente. Por isso, eu já deixei aqui claro que não sou por impeditivo, por tudo, já aqui expliquei, não sou nenhum candidato ao Sporting Clube de Portugal, mas também não sou candidato para continuarem a dizer mentiras e a tentar passar mentiras
sobre aquilo que foi a minha atuação no Sporting Clube de Portugal. Por isso, em resposta clara àquilo que foi o apelo de Luís Filipe Borges, quero lhe dizer que essa auditoria foi feita, não deu em absolutamente nada, porque felizmente, quer eu, quer as pessoas que me acompanhavam, temos alguns princípios que ele se calhar não entende. Princípios de honestidade, princípios de profissionalismo, princípios de realmente nos gostarmos de reger por regras e princípios de educação, que é coisa que as pessoas, quando comentam o que não sabem, acabam por resvalar e esquecer aquilo que lhes deram quando eram pequenos ou que se calhar não lhes deram. Bruno, vamos então avançar, até por questões de tempo, porque há o caso Rui Pinto que é fundamental também no comentário de hoje, como foi responder a todos os ouvintes que o questionaram. Há aqui uma pergunta que lhe quero lançar eu, porque tem a ver com a atualidade e também a dizer a quem nos ouve pela primeira vez que Bruno Carvalho também, aqui no seu comentário com assinatura, vai comentando aquilo que é a atualidade desportiva portuguesa e não só. Há aqui este caso do Nápoles esta semana e deste braço de ferro entre jogadores e direção, nomeadamente o presidente. Isto obviamente aqui em Portugal muita gente se lembrou da altura do Sporting quando estava Bruno Carvalho também, até por algumas declarações de De Laurentiis agora no Nápoles. No entanto, isto que acontece no Nápoles, sendo para muitos parecido com aquilo que aconteceu com Bruno Carvalho, vem comprovar que não seria caso único aquilo que aconteceu consigo na altura, quando publicamente teceu algumas críticas a alguns jogadores, mas acima de tudo saber a sua opinião sobre isto que está a acontecer com o Nápoles, esta verdadeira quase guerra que está instalada no clube do sul de Itália. A primeira coisa que me veio à cabeça quando soube do que estava a acontecer ao Nápoles era, lá está o Bruno Carvalho, esse presidente louco, a fazer das suas, sem dúvida nenhuma. Depois apercebi-me que afinal não era o Bruno Carvalho que estava a fazer das suas, era um presidente que estava a defender aquilo que achava ser o mais importante para o seu clube, para aquilo que são os seus objetivos, para aquilo que foram os objetivos traçados, e que com isso queria que, e muito bem, no meu entender, não estou a falar especificamente do Nápoles, estou a falar daquilo que tem que ser a atuação de um presidente e de um conselho de administração e de uma direção, que é defender sempre os superiores interesses da instituição que defendem. O que é que nós temos aqui no Nápoles? Um caso que realmente vem entroncar muito naquilo que aconteceu no início de 2018 e que depois tivemos todos os analistas a dizer que era um caso nunca visto, era algo que não podia acontecer, como é que se podia publicamente dizer este tipo de coisas, e que culminou naquela coisa hedionda que é a acusação de Alcochete, que pega em algumas intervenções no Facebook e quer de repente transformar essas publicações como causa de um ataque, como foi o ataque a Alcochete. Bem, o que é que se passa em Nápoles? Maus resultados. Portanto, infelizmente, algo que os clubes vão passando, maus resultados, uma ordem do clube para os jogadores e o treinador permanecerem em estágio até ao próximo domingo. O que aconteceu é que, com o apoio do treinador, mais uma vez algo parecido com aquilo que aconteceu, porque o futebol, as pessoas comentam e não percebem nada do que é o fenómeno do futebol. E no futebol as coisas todas têm sempre o mesmo sentido. É sempre os clubes a tentarem ter bons resultados, dando condições, estabelecendo metas, e depois os treinadores e os jogadores que podem acatar e seguir esses caminhos trilhados pela sua entidade patronal, pelos clubes, ou não. O que é que aconteceu aqui? Os jogadores decidiram, com o apoio do Ancelotti, decidiram no final do jogo com o Salzburgo ir para casa. Inclusivamente o capitão de equipa chegou ao vice-presidente e filho do presidente a dizer que
vamos para casa e podes dizer isso ao teu pai. O que é que aconteceu? O clube reagiu publicamente, num comunicado duríssimo, na sequência deste comportamento dos jogadores, a dizer que vão defender-se daquilo que consideram um ataque àquilo que é os interesses económicos, patrimoniais e de imagem e disciplinares do clube. O que é que isto pode originar? Pode originar processos aos jogadores, suspensões aos jogadores, o despedimento do treinador. Neste momento está a ser analisado pelo Nápoles. O que é que acontece? Nós estamos a falar do Nápoles, um clube com muita história. Estamos a falar de um local muito bonito, mas que é um local, estamos a falar de uma ilha, estamos a falar da Sicília, estamos a falar de um local que facilmente pode entrar em convulsão, e a verdade é que já houve a reação por parte dos adeptos do Nápoles, onde já fizeram esperas com faixas a exigir respeito, a chamarem os jogadores de mercenários, e depois com vários cânticos nada agradáveis. Estou aqui a citar uma notícia que estou a ler, nada agradáveis para o plantel orientado pelo Carlo Ancelotti. Aquilo que eu gostava que as pessoas retessem é isto. As pessoas, para tomar uma posição de força perante casos de um incumprimento de uma ordem ou de algo estabelecido pelo clube ou com o clube, tomarem este tipo de atitudes a nível público, dizendo claramente que vão fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para repor e para defender aquilo que são os interesses económicos, patrimoniais, de imagem e disciplinares de um clube, é algo que é o dever de um clube e dos seus máximos representantes. É um dever, é uma obrigação. Não pode ser tudo um nacional porreirismo, não pode ser aquilo que as pessoas que estão nos altos cargos de instituições, seja elas de futebol ou não, têm que defender sempre aquilo que é os objetivos das instituições que representam. E muitas vezes há conflitos com os funcionários, entre as entidades patronais e os funcionários. No caso desportivo, entre os clubes, os presidentes, os atletas e os treinadores. É comum, acontece. O caso do Nápoles é só um caso que aconteceu agora, mas é algo que acontece e não torna este presidente louco, não torna este presidente a estar em burnout, não torna este presidente em absolutamente nada, a não ser o facto de ter dado uma instrução, da instrução a ter sido publicamente contrariada pelo treinador, ter sido contrariada pelos jogadores, e a partir daí o clube equaciona consequências quer para os atletas, quer para o próprio treinador. E os adeptos questionam o comportamento dos atletas e exigem respeito aos jogadores. Por isso, eu vou relembrar, porque a pergunta que as pessoas fazem é para apontar este caso para aquilo que se passou no início, não estou a falar do ataque de Alcochete, estou a falar no início do ano de 2018, vou voltar a relembrar, aquilo que aconteceu foi um post que a maior parte das pessoas já nem se lembra do que estava escrito no post, mas continuam a comentá-lo, o tal post pós-Madrid, uma combinação entre mim e os capitães de equipa, que não iria haver mais nenhuma intervenção pública sobre o assunto, sem termos uma conversa que iria acontecer após o jogo de Paços de Ferreira, no balneário,
E aquilo que aconteceu foi, depois desta combinação, passado mais ou menos uma hora, os jogadores decidiram publicamente fazer uma declaração que colocava em causa princípios basilares, quer do seu relacionamento com a SAD, quer daquilo que são as suas obrigações para com a sua entidade patronal, quer aquilo que se tinha combinado. Por isso, eu não tenho dúvida nenhuma que agora uma série de comentadores, até porque já se vê escrito que de Laurentiis é um homem conflituoso, é um homem problemático, neste momento qualquer jornalista que se preze percebe que este é um assunto que pode ser conotado com aquilo que se passou. E ao poder ser conotado é melhor deixar já algumas farpas, como que o Presidente é muito conflituoso, e se construir uma narrativa à volta disso, que é exatamente para que as pessoas não possam dizer que afinal aquilo que foi feito é uma forma normal e é uma reação, ter uma reação pública, afinal é algo que já tinha acontecido antes e irá acontecer inúmeras vezes. Eu já o disse várias vezes, o Presidente do Bayern Munique teve uma intervenção pública onde disse que a maior parte dos jogadores do Bayern Munique não tinham o caráter e o perfil para representar o clube. Guardiola teve uma intervenção pública a arrasar os seus jogadores. Agora temos o Nápoles e isto irá acontecer, porque é normal que estas coisas aconteçam, é normal relações de conflito entre as entidades patronais e os seus colaboradores, é normal haver isto, e o que não é normal é haver um aproveitamento como foi feito no caso de Alcochete. Muito bem, Bruno, vamos avançar até por questões de tempo. Temos pouco mais de 10 minutos e é um tema muito importante. Rui Pinto, esta semana em voga, porque no Web Summit falaram duas pessoas que têm também versado muito sobre este tema de Rui Pinto, mas de todos os whistleblowers. No caso, Juan Branco, que é o consultor legal nada mais nada menos que Julian Assange, diz que Rui Pinto está privado da sua liberdade e dos direitos básicos, mas acrescentou algo mais importante. Rui Pinto apenas expôs a verdade e há forças poderosas, como os agentes do futebol, que acabam por fazer com que esta pessoa esteja nesta situação. Diz ainda Juan Branco, os jornalistas deveriam ser solidários com alguém que correu vários riscos para expor a verdade. Já Ana Gomes diz que é uma ironia suprema que Portugal tenha Edward Snowden a abrir um Web Summit e que mantenha Rui Pinto em prisão preventiva há 7 meses. E diz ainda Ana Gomes, Bruno Carvalho, que não consegue perceber como é que até ao momento nenhuma investigação levada a cabo pelas autoridades portuguesas na base das informações de Rui Pinto, não obstante autoridades de outros países já terem recuperado milhões à conta de informações publicadas por Rui Pinto. Diz ainda ela que, independentemente das razões de quererem julgar Rui Pinto pelos crimes que lhe imputam, mais importante ainda são os crimes que ele divulgou. Bem, eu vou tentar ser rápido num assunto que é extremamente importante e que eu penso que é do interesse de todas as pessoas. Eu penso que nós, com aquilo que assistimos no Web Summit, podemos observar aquilo que se chama a hipocrisia de Portugal. Portugal tem esta tendência de ser hipócrita perante os assuntos. E isto é uma hipocrisia total. Sermos os anfitriões, de facto, de um evento como o Web Summit, que é aberto por Edward Snowden, sabemos todos, um norte-americano que veio fazer divulgações sobre aquilo que para si era uma tentativa de controlar a informação por parte da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e depois, de facto, tem Rui Pinto preso. Mas realmente isto é neste país que nós vivemos, em que toda a gente vem falar de Alcochete, mas vem desvalorizar o ataque aos bombeiros Borba, que temos as mais altas entidades do país na Web Summit, mas que é aberta com alguém que teve que ir procurar refúgio na Rússia, porque nem Portugal nem nenhum
país europeu lhe deu refúgio, e a verdade é que lhe dão a importância de abrir um evento destes, mas que mantém Rui Pinto preso quando, a partir daquilo que Rui Pinto fez, já há uma série de coisas a serem desenvolvidas. Para as pessoas terem noção, estamos a falar de um rapaz com cerca de 30, 31 anos, natural de Vila Nova de Gaia, licenciado em História, portanto é um autodidata, ele não é licenciado em tecnologias de informação ou informática ou nada disso, é em História, fez um Erasmus em Budapeste e foi a partir daí que criou a ligação com Budapeste, local onde todos nós sabemos foi extraditado para Portugal. Chegando a Portugal, foi falar, foi prestar declarações, podia ter optado pelo silêncio, não optou, falou, e aquilo que foi decidido foi, devido pelo que diz o Ministério Público, perigo de fuga, a possibilidade de continuar a cometer o crime e a possibilidade de poder perturbar o próprio processo, é colocada em prisão preventiva. O que é que Rui Pinto tem de extremamente interessante? A partir daquilo que são os papéis, os documentos analisados por Rui Pinto, e relembro que o seu advogado disse na altura que a sua extradição poderia ser impeditiva da continuação de investigações, mas temos casos como, por exemplo, o fisco espanhol, com o caso Ronaldo, recuperou 18,8 milhões. No caso Mourinho, por exemplo, onde Mourinho foi condenado a 1 ano de prisão com pena suspensa e ao pagamento de 2 milhões por fraude fiscal. Temos também a investigação pormenorizada aos negócios de Jorge Mendes, que estão a decorrer em Espanha, Inglaterra, Irlanda e Holanda, pelo menos que se conheça. Temos também 3 casos em Portugal interessantes, muito interessantes: o caso Etopeira, o caso Mala Tchau e o caso Lex. Percebermos, o Mala Tchau, estamos a falar de... o que está em causa é um eventual esquema de empréstimo de jogadores do Benfica a outros clubes da Primeira Liga, com o objetivo de adulterar a verdade desportiva e de manipular resultados. Houve 24 buscas, incluindo instalações do Setúbal, do Aves, do Marítimo, do Passos de Ferreira, mas o Mala Tchau é isto. Temos, por exemplo, o caso Lex. E no caso Lex, tudo começa com a suspeita que Luís Filipe Vieira prometeu ao juiz Rui Rangel um cargo numa futura Universidade do Benfica em troca de uma cunha num processo fiscal. A verdade é que, neste caso, já são arguidos Luís Filipe Vieira, Rui Rangel, a juíza Fátima Galante e mais 11 indivíduos. E depois temos o famoso caso Etopeira, que eu prometi que ia falar. E em que, inacreditavelmente, já falámos aqui sobre isso, a Benfica SAD não é vista como, não é acusada, mas sim só o Paulo Gonçalves e um funcionário judicial. O que é que eu queria dizer sobre isto? Que aquilo que o Ministério Público diz é que as atuações destas pessoas beneficiam o Benfica através do conhecimento antecipado de processos judiciais e também da obtenção de decisões favoráveis. Portanto, volto a dizer, não levar o Benfica a tribunal por isto é inacreditável, e só num país como Portugal. Para terem noção as pessoas, por exemplo, a queixa dos e-mails foi espiada 211 vezes. E os vouchers, que eu tive o prazer de ter sido eu a dar o pontapé de partida, foi espiada 186 vezes. Na altura, o Benfica avançou com um pedido de instrução no caso Etopeira. Diz que nada sabia das ações de Paulo Gonçalves e, surpresa das surpresas, quem é que foram as testemunhas? O Presidente da Federação, Pedro Proença e Sousa Sintra. Portanto, no fim de 2018, aquele que me foi substituir na SAD, Sousa Sintra, foi testemunha do Benfica no caso Etopeira. Quando as pessoas perguntam se há ou não influência do
Benfica, sobre o Sporting, e quando o Rui Santos se arroga em dizer que não faz sentido nenhum dizer que há uma influência do Benfica no atual Sporting, a única coisa que eu digo é que se as pessoas todas se deram ao trabalho de ir ouvindo este programa, se derem ao trabalho de pensarem nisto como um grande puzzle que vão construindo consoante aquilo que vão ouvindo, percebem que tem tudo a ver com tudo. Como veem, Sousa Sintra foi uma das testemunhas do Benfica depois de ter saído do Sporting. E é engraçado, porque podemos dizer, não, mas isso foi Sousa Sintra, não foi Frederico Varandas. Isso foi Sousa Sintra, porque é que você quer confundir? Eu já disse que Sousa Sintra, Frederico Varandas, andam num desaguisado público completamente para enganar o Sportingista. Não há desaguisado nenhum. Tanto que o Sporting decidiu não recorrer, não apresentar recurso. Ao contrário do Ministério Público, ao contrário de um ex-árbitro que também era assistente. Quem é que colocou o Sporting como assistente neste processo? Eu. A minha direção, a minha administração. Quem é que decidiu não haver recurso? Não avançar para recurso? A direção de Frederico Varandas. Quem é que foi testemunha do Benfica logo antes desta decisão? Sousa Sintra. Portanto, nós temos aqui num processo onde os crimes apontados são crime de corrupção, oferta indevida de vantagem e crimes informáticos. No fundo, houve um acesso indevido e ilegal a casos e processos que eu já disse aqui no programa que não vejo onde é que está a diferença entre isto e aquilo que acusam Rui Pinto. Não percebo onde é que está a diferença, mas o Sporting, em fevereiro deste ano, diz que não iria recorrer da decisão em relação à SAD do Benfica. Não quis. Portanto, nós estamos a falar de um processo importantíssimo, um processo onde quase ninguém acredita que Paulo Gonçalves tenha agido isoladamente, mas que o Sporting vai dizer, bem, isto não tem a ver com casos desportivos, por isso é que nós não avançamos. Não, isto não tem nada a ver com nada. Isto tem a ver com a tal situação das percentagens. Então, um caso que tem a ver com crime de corrupção, oferta indevida de vantagem, crimes informáticos, onde nós sabemos todos qual é a fórmula de atuar e foi visto nos e-mails, está descrito nos e-mails como é que, vou melhorar a minha frase, nos alegados e-mails está descrita a forma como o Benfica queria controlar as coisas e de repente o Sporting põe-se à parte, perfeitamente conivente, põe-se à parte, conivente, continuo a dizer, perante esta relação que existe entre o Benfica e o Sporting neste momento, e a verdade é que tomam esta decisão. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que todos já o disse aqui, todos os comentadores afetos ao Benfica têm na cartilha a defesa de Frederico Varandas, a defesa de Sousa Sintra. Eu lembro-me dos rasgados elogios que Pedro Guerra deu a Sousa Sintra. Se calhar agora as pessoas já vão compreendendo melhor. Mas as pessoas têm acesso a tudo isto. Basta ir ao Google, basta se quererem estar informadas. Por último, lembrar o seguinte. Rui Pinto disse o seguinte, que tinha provas do desvio de cerca de 600 milhões de euros do BES. E o que é que acontece agora, de repente? Depois de todos os casos que têm vindo a público, de Luís Filipe Vieira, ligados ao BPN, à Caixa Geral de Depósitos, ao BES, eis que aparece mais um. É fresquinho. Aparece mais um. E qual é este? Luís Filipe Vieira é suspeito de ter beneficiado de um esquema fraudulento do BES. Uma das empresas de Luís Filipe Vieira, a Inland, estava incluída na Eurofin, uma empresa que, segundo o Ministério Público, serviu para retirar ativos estressados do balanço do banco e fazer reestruturações de dívidas de clientes privilegiados. Portanto, aquilo é que nós temos acesso é que há Luís Filipe Vieira, mais uma vez, tudo alegadamente, tudo suspeição, tudo tem que ser provado, mas Luís Filipe Vieira, mais uma vez, depois de todos os processos, depois de tudo que se anda a passar, mais uma vez é envolvido. Mas há uma coisa engraçada que não tem graça absolutamente nenhuma. E para as pessoas perceberem o quão difícil
é gerir o Sporting Clube de Portugal, explicar o seguinte para as pessoas, e vou pegar aqui na notícia. De acordo com o despacho do procurador José Ranito, além da Inland, também a Obriverca, titular de Vitor Rodrigues, sócio de Vieira, e a Greenwood beneficiaram desta espécie de mão oculta que o Grupo Espírito Santo detinha na Suíça. Entretanto, refira-se que em finais de 2017, é tudo engraçado, que é tudo, finais de 2017, 2018, portanto, depois de tudo, estas coisas que agora se vão sabendo, se as pessoas virem, são no exato momento em que as pessoas foram manipuladas para que o então presidente do Sporting, que era eu, fosse considerado de maluco, de burnout, de uma pessoa cheia de problemas, mas afinal vamos ver, e entre 2017 e 2018 muito se passou, fim de 2017 e 2018, muito se passou, e que eu realmente era a pessoa que denunciava estes casos e tinha que ser efetivamente afastado. Mas vamos ver, como eu estava a dizer, e mesmo para acabar. Tanto, em finais de 2017, Luís Filipe Vieira e o Novo Banco fecharam um acordo para a reestruturação de parte da dívida do universo das suas empresas, Luís Filipe Vieira, que rondaria os 400 milhões de euros. De acordo com várias notícias publicadas à época, uma parte dessa dívida foi incluída num fundo de reestruturação gerido pela Capital Criativo, empresa de Nuno Gaioso Ribeiro, vice-presidente do Benfica, e da qual Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, também é acionista. Eu conheci pessoalmente o Nuno Gaioso Ribeiro, foi-me apresentado por membros da família Sampaio, por acaso uma pessoa que também está na direção. Quando as pessoas se perguntam qual é as relações, se calhar se fomos observando as coisas, vamos percebendo as relações e porque é que as pessoas sabem tanto da vida do clube, mas esta pessoa foi-me apresentada, creio que em 2011, 2012. Portanto, o Novo Banco, maior acionista deste fundo, em contrapartida terá recebido garantias adicionais. Temos a mínima ideia quais são as garantias que terá recebido. Apesar de formalmente não pertencer à estrutura societária da Capital Criativo, nem aos respectivos corpos gerentes, o enorme acervo de e-mails apreendido pelo Ministério Público nas instalações do BES revela que Vieira até teriam um papel ativo nos negócios da Capital Criativo. Exemplo disso são os e-mails enviados a 11 de outubro de 2013 por Nuno Gaioso Ribeiro a Luís Filipe Vieira, dando-lhe conta de um interesse da empresa em entrar no processo de reestruturação da Control Invest, pois diz a notícia. Control Invest, empresa que detinha os jornais Diário de Notícias, jornais de notícias, o Jogo e as rádios TSR. Eu acrescento, empresa de Joaquim Oliveira. Portanto, a empresa de Joaquim Oliveira talvez perceba porque é que Joaquim Oliveira também foi tão complacente com tudo o que se passou para a destituição da direção do Sporting por mim presidido. Portanto, continuando aqui a notícia, na altura António Mosquito, empresário angolano, tomou uma parte do capital, tendo os bancos BES e BCP transformado parte da dívida do empresário Joaquim Oliveira em capital do grupo de comunicação social. Para além de outras vantagens, referiu Nuno Gaioso, a empresa ficaria com alguma palavra na gestão do negócio. A comunicação de Nuno Gaioso foi encaminhada por Vieira para Amílcar Moraes Pires. Todos nós sabemos que era alegadamente um dos braços direitos de Luís Filipe Vieira, com contratações, por exemplo, de jogadores no seu gabinete, onde estariam presentes ele e Jorge Jesus. Luís Filipe Vieira, Jorge Jesus e um dos seus braços direitos, alegadamente, que seria Amílcar Moraes Pires. O presidente do Benfica referiu que pretendia dar a conhecer a situação, pensando sempre no BES, que hoje é a minha segunda casa. Palavras de Luís Filipe Vieira. Portanto, percebemos que Luís Filipe Vieira é um homem de muitas casas, de muitas paixões, de muitos processos, mas é considerado, inclusivamente, por parte do Poder Judicial, lembro-me perfeitamente de casos onde foi dito que não podiam acusar Luís Filipe Vieira porque iriam manchar o seu bom nome, a sua idoneidade enquanto pessoa. Os mesmos poderes judiciais não tiveram absolutamente problema nenhum em manchar o bom nome, em denegrir a pessoa,
em humilhar a pessoa que se chamava e se chama, para desespero de muita gente, Bruno de Carvalho. Portanto, o Bruno de Carvalho, que é uma pessoa que tem um processo de Alcochete, que é um processo perfeitamente manipulado e sem sentido absolutamente nenhum, é alguém que o poder judicial e o poder político e o poder do futebol acharam que podia ser denegrido, enxovalhado, humilhado. Luís Filipe Vieira, que eu já não tenho dedos nas mãos, nem nos pés para contar os processos que este senhor já foi suspeito, e muitos deles arguidos, é um homem de uma idoneidade que me leva, para terminar o programa de hoje, a dizer uma coisa que eu já tinha dito sobre o Luís Filipe Vieira. Por amor de Deus, deem o Prémio Nobel da Paz a Luís Filipe Vieira, que ele bem o merece. Muito bem, Bruno, terminamos aqui o comentário com a assinatura desta semana. Um abraço, bom fim de semana. Um forte abraço para todos, muito obrigado. Foi o comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho aqui na Rádio Estádio nesta sexta-feira.